vamos mudar de assunto, vamos seguir aqui para nossa pauta que está agitadíssima com aquele momento que todo mundo espera para começar bem os trabalhos. Vamos logo ao nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso Bom Dia de hoje vai para você que apostou no dólar contra o real. Quem fez isso está sorrindo de orelha a orelha desde semana passada. Já quem acreditou que o real poderia se valorizar diante do dólar, dormiu como um bebê ontem à noite, acordando de meia e meia hora e chorando as pitangas. Ao final dessa segunda-feira, o dólar fechava cotado a R$ 5,65. Com a disparada, o dólar deve ultrapassar o Fluminense em breve. Como diríamos antes do Elon Musk mudar tudo, foguete não tem ré. Já o mercado culpa o presidente Lula e suas entrevistas pela disparada. Já o presidente Lula culpa o mercado. É mais ou menos aquele meme do Homem-Aranha apontando para si mesmo em ação. O ministro Haddad reagiu como o homem traído em busca de algum culpado, né? Botou a culpa no sofá. Segundo ele, tudo não passa de um problema de ruídos no ar. E, para não variar, sobrou para tal da comunicação do governo, que teria que informar melhor sobre os feitos econômicos do próprio governo. Parece aquela turma em que vários alunos faltaram à aula, né? Curiosa, a professora vai lá e pergunta: Pedrinho, por que você faltou ontem? E o Pedrinho respondeu: é que o meu cavalo tropeçou na pedra e caiu. Aí ela perguntou para o Luizinho e ele respondeu o mesmo: é que o meu cavalo tropeçou na pedra e caiu. Foi quando chegou a vez do Joãozinho e a professora, já indignada, pergunta: só falta dizer que o seu cavalo e ele também caiu. E o Joãozinho responde: não, professora, não pude vir à aula ontem porque havia muitos cavalos caídos que trancaram o caminho. É, meus amigos, hoje é apenas terça-feira. Ainda teremos uma longa semana pela frente. O fato é que na contenção dessa escalada do dólar, talvez o governo devesse agir como times em crise. Fecha a casinha e evita tomar gols desnecessários. E esse é o ponto do nosso Bom Dia de hoje, que vai para quem apostou contra o real e faturou. É, meus amigos, mas olha, essa é só a minha opinião e eu quero muito ouvir dessa bancada mais do que qualificada aqui. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo, claro, Roberto Mota também. Mas, Jess Peixoto, o Haddad atribuiu essa valorização do dólar à falha de comunicação do governo, supostos ruídos, e vale lembrar que no país do dólar, quem é responsável pela comunicação é o Biden. Acho que isso diz muito, né? Não, então, o Haddad não tá querendo comprar aí, o verdadeiro responsável. O mercado tá certo, o responsável é o Lula. E aí o PP vai falar, o mercado é sensível, imagino que ele vai falar isso. Mas a realidade é que o presidente da República tem dado declarações muito na contramão das expectativas e até de uma certa estabilidade no Brasil. Até mesmo opinado sobre quem ele desejaria ver ali vencendo as eleições dos Estados Unidos. Tudo isso cria um cenário de cada vez mais instabilidade no Brasil, instabilidade em relação à nossa moeda, e isso explica, sim, uma parcela muito grande do problema aí do aumento do dólar. Claro, o aumento nas contas públicas, a lógica desordeira que o governo tem trabalhado, tudo isso influencia bastante. Mas nós estamos aí com a maior taxa do dólar dentro de 2 anos e meio. E aí, o responsável é, parabéns, governo federal. Como esse programa aqui é uma tribuna livre, a gente sempre preza pela precisão. A gente vai ouvir agora uma sonora do próprio ministro da Economia, o Fernando Haddad. Daqui a pouquinho, enquanto a gente já prepara aqui para a gente ouvir exatamente qual foi a declaração dele. Podemos ir? Então podemos rodar. Vamos que vamos. Apesar da desvalorização ter acontecido no mundo todo de uma maneira geral, aqui aconteceu que ela foi maior do que nos nossos pares. Colômbia, Chile, México também tiveram. Atribui a quê? Atribui a muitos ruídos. Eu já falei isso no conselho, no conselhão, eu falei disso. Se eu comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Por exemplo, tive hoje mais uma confirmação sobre atividade econômica e arrecadação de junho. Fechou hoje o mês de junho. Ficou acima do previsto pela Receita Federal. Pepe, a gente lembra que durante os anos do governo Bolsonaro, ele fazia apelos emocionados ao mercado. Você tem que ter um coração verde e amarelo. Você tem que pensar no nosso Brasil para frente. Não pode ficar cheio de mimimi. E ele talvez perdia a dimensão que o cargo representava, a ascendência que o cargo representa, e qualquer palavra que ele emitisse poderia ter um impacto transversal na economia brasileira. A gente vê o filme, pelo visto, se repetindo aí com o governo Lula da forma mais imparcial possível, mais pés no chão. De quem é a culpa, cara? Porque a coisa tá feia, inegável. Pepe. Marinho, o culpado, claro, é o capital especulativo, não é?
E o capital especulativo, ele agarra em manifestações equivocadas no Lula, sem sombra de dúvida. Quando você pega, por exemplo, os dados da balança comercial do Brasil, você vê que tem um crescimento, ou seja, está vindo dólar para o Brasil. Só por esse fato, era para o dólar estar mais baixo do que o real, não é? Eu estava conversando com o Alan Gani antes de entrar aqui no programa, e o Alan Gani falou para mim que, comparativamente pré-datado a taxa de juros do Brasil com os Estados Unidos, o aumento está significativo. Ou seja, mais uma vez, era para ter mais dólar no Brasil. E mais dólar no Brasil, a tendência é valorizar o câmbio, né? E por que não valorizou o câmbio? Por que o dólar subiu para R$ 5,65? Por conta de ruídos de comunicação. E aí o Haddad tem razão. Ruídos de educação que o presidente da República está fazendo e está ajudando o mercado a especular. O mercado está na expectativa de saber que é o presidente do Banco Central agora, né, em novembro. Né? Bom lembrar que o Campos Neto sai no final do ano. Então vai ter outro presidente do Banco Central. Então essa declaração do Lula quanto o Campos Neto reforça essa ideia da especulação. Mas eu quero colocar um ponto aqui que eu acho importante, até para diferenciar da Jazz e provavelmente do Mota, né? Se a gente quiser que dólar venha para o Brasil de uma forma mais estrutural, venha mais consistente, nós temos que ter projetos estruturantes de país que façam com que os investidores saiam dos Estados Unidos, saiam da China, saiam da Índia, saem de países emergentes e encontrem no Brasil o lugar para fazer os investimentos. Então, nós temos que ter projetos de industrialização, claro, nós temos que ter projetos de ativação da indústria, do comércio e da empresa bem estruturado. Sem isso, nós vamos ser vítima do capital especulativo, como nós estamos sendo vítima agora. Bom, Pepe, eu vou trazer alguns reforços aqui, preciosíssimos aqui para agregar para a nossa discussão, enquanto o Fabrício Nats, que já está aqui devidamente acomodado aqui na nossa bancada, Roberto Mota online, e também vamos receber agora, sempre cativo aqui no nosso Morning Show, sempre agregando, ele que é um dos melhores amigos de Felipe Monteiro, sempre promovendo belas discussões, Léo Siqueira, deputado estadual pelo Partido Novo, sempre servindo ali o seu mandato combativo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo bem, Léo? Muito bom dia. Tudo bem, André, Pepe, E a gente está vendo, como eu disse no nosso Bom Dia Pra Quem, aquele meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro, sendo que, enfim, nenhum consenso Você viu que ele a gente consegue chegar, né? Você viu que ele tá murcho o hoje, tá né? tremendo, gente. Ele chegou murcho hoje, o Léo, hein? Pera lá um pouquinho. Tá cansado. Fica na sua, fica na Deve sua. estar tremendo debaixo da mesa aí. Fica na certeza sua lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não resisti e eu queria trazer aqui uma imagem que veio do Twitter, que eu queria projetar aqui para já dar o tom da nossa sequência. E até aproveitando aqui no embalo da fala do PP, a gente pode projetar enquanto eu já abro a pergunta? É o bingo da alta do dólar, né? Que a gente está vendo aí. Façam suas apostas, Roberto Mota e Leonardo Siqueira. Será que é culpa do ataque especulativo, do colonialismo, do neoliberalismo, da cretinice da mídia, do Banco Central bolsonarista, do ataque de pelanca do mercado antipobre, da sabotagem neoliberal, do BC antipatriota, da taxa de juros estratosférica, da política econômica fascista ou do Roberto Campos Neto? Afinal, de quem é a culpa aí no bingo, Roberto Mota? Você me colocou numa situação complicada, Marinho. Eu tenho vontade de marcar todas as opções da cartela. O meu palpite esse movimento dólar é uma coisa muito complicada, a economia é uma coisa muito complicada, às vezes a gente tenta dar explicações simples para coisas que não têm explicações simples. Mas nesse caso eu vou dar um palpite. Eu vou dizer que a causa principal desse movimento e de outros movimentos negativos é insegurança jurídica. Eu acho que esse é o resumo de tudo. Eu pergunto para você, Marinho, se você tivesse que escolher vários países para colocar o seu dinheiro, você colocaria o seu investimento num país onde o chefe do governo ataca o presidente do Banco Central, dia sim e outro também? Você colocaria o seu dinheiro num país onde o partido que está no poder entra na justiça contra o presidente do Banco Central? Você colocaria o seu dinheiro em um país onde todos os dias alguma autoridade dá uma declaração sem pé nem cabeça, que você não consegue nem criticar, porque você não consegue nem entender o que eles estão dizendo? Eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje. Boa, Mota, boa, Mota. E a gente tem até uma sonora do próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, dita hoje mais cedo. A gente pode ouvir nesse momento? Tu, minha diretora Helena, vamos que vamos? Então vamos que vamos, podemos rodar. E é o presidente da República que tem que indicar.
E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho, e o Banco Central é a mesma coisa. O Banco Central tem uma função, sabe, que é cuidar da política monetária desse país, que é cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação. E por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3% ainda, vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Sabe? Definitivamente eu acho que ele tem um viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar terminar o mandato e indicar alguém. Boa, boa. Fazendo claro a errata que a fala, evidentemente, foi do presidente Lula, se referindo às ações recentes do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Léo Siqueira. Indo até no embalo aí desse comentário muito instigante do nosso Roberto Mota, eis que me deparo no Twitter também com uma indagação que eu já faço a você. O Tony do Col, né, @Toninho do Col, ele disse: ter $1 milhão e viver nos Estados Unidos ou ter 5,6 milhões de reais e viver no Brasil? Onde se viveria melhor com esse patrimônio, Léo Siqueira? Ter $1 milhão e viver nos Estados Unidos, porque você não tem a chance... Você não tem a chance de perder o valor da sua moeda rapidamente, né? Estou dizendo em termos de poder financeiro. Aí, claro, tem aquela frase que viver na Europa é bom, mas é uma merda, né? E viver no Brasil é uma merda, mas é bom. Eu concordo com essa frase. Tom Jobim. Frase do Tom, atribuída ao Tom Jobim. Exato. Eu posso começar fazendo uma pergunta para o PP? À vontade. PP, você tem dinheiro investido no mercado financeiro ou em bancos, ou o dinheiro que você tem poupado está na sua casa embaixo do colchão? Tem uma diversificação do meu investimento. Mas eu invisto no Brasil demais. Ok, então você tem dinheiro investido. Então vamos lá, o que é o mercado financeiro, tá? O mercado financeiro está pegando os recursos dos poupadores, no caso você aí, diversos outros brasileiros aí, que tem a poupança, e está alocando na economia. Pode ser em ativos financeiros, pode ser na economia real. E o mercado financeiro, ele é agnóstico, no sentido de que ele não tem necessariamente um viés para onde ele quer que vá, para um lado ou para o outro, ou para um governo ou para o outro. Ele quer antecipar os movimentos, e aí, antecipando os movimentos, ele investe hoje. Então, se ele acha que o dólar vai subir, ele compra dólar. Se ele acha que o dólar vai cair, ele vende dólar. Se ele acha que uma ação vai subir, ele compra aquela ação. Se ele acha que uma ação vai cair, ele pode vender aquela ação, entrar vendido naquela ação. Então, eu não entendo muito essa ideia. O mercado não consegue influenciar, porque são diversos agentes, cada um agindo no alto interesse, tudo bem isso daí. Então, o mercado não consegue interferir na direção. O que ele quer saber é para onde vai aquela direção. Então, a partir do momento que o presidente dá qualquer declaração, ele enxerga isso como um sinal de que o governo quer que a direção vá para aquele lado. Então, se o Lula for, eu tenho certeza absoluta, se o Lula for hoje na televisão e falar: nós estamos preocupados com os gastos fiscais, nós estamos preocupados em conter a inflação, nós estamos preocupados em ter sustentabilidade financeira para o nosso país, eu tenho certeza absoluta que o dólar vai cair. Por quê? Porque os agentes do mercado vão falar assim: ora, agora este país está ficando mais sério, então eu vou vender meus dólares, porque o dólar vai cair lá na frente se o país fizer tudo isso. E se eu ficar com o dólar na mão, eu perco dinheiro. Só o que aconteceu ontem foi exatamente o oposto, como tem acontecido recentemente. O Lula deu cada vez mais declarações que não está preocupado com a responsabilidade fiscal, que não está preocupado em respeitar o mandato do presidente, o Campos Neto, como o Mota já colocou muito bem. E aí, o que os agentes do mercado fazem? Olha, esse país, no curto prazo, pelo menos, não tem como dar certo. Vou comprar dólar. Simples assim. Não é auto-interesse, eles só estão antecipando aquilo que o Lula está dizendo que vai acontecer com o país. PP, o buffet está servido, fica à vontade. Não, eu não discordo, Léo, no diagnóstico. O Léo está certo no diagnóstico, concordo com tudo que você falou, Léo. Eu discordo somente na conclusão, não é? Eu acho que tem pouco a ver com a fala do Lula. Aliás, tem a ver no sentido da especulação dos investimentos, dos investidores em geral. Mas se o Brasil, por exemplo, se o Lula tivesse uma postura de criar bases, né, para trazer capital estrangeiro para o Brasil, como o Mota disse, trazendo segurança jurídica,
trazendo reformas estruturantes que façam com que as indústrias de fora do Brasil venham para o Brasil, você faz com que tenha capital estrangeiro no Brasil. E isso você faz com quê? Com que haja muito dólar e aí a valorização do real será automática. Eu acho que tem pouco a ver com a declaração do Lula. Aliás, tem a ver no sentido da especulação. Aí quando eu pego, por exemplo, em 2019, eu vejo que o Trump, por exemplo, criticou o Banco Central. Eles estragaram tudo. O Fed é uma criança teimosa por não baixar a taxa de juros. Aí vai. Apesar de um Banco Central que não sabe o que está fazendo, ele levou os juros rápido demais e ter realizado um aperto em grande escala de 50 bilhões de dólares por mês. Ou seja, faz parte de qualquer país democrático o presidente da República criticar o presidente do Banco Central, mesmo o presidente do Banco Central sendo independente e autônomo. Faz parte, faz parte. Todo presidente de qualquer país do mundo quer ter juros baixos. Juros baixos, no final da conta, ajuda a população a consumir mais, ajuda a população a ter mais crédito, ajuda as empresas a ter mais crédito para crescer. Isso ajuda a economia, em geral. Léo, antes da gente te ouvir também, antes da gente te ouvir, vale a pena sempre a gente ressaltar, né, que se o mercado realmente tivesse partido lado, ele não teria bombado e tendo sido uma mola propulsora tão dinâmica e importante nos primeiros 2 governos Lula, né? O próprio Lula ressaltou a importância do Henrique Meirelles nos primeiros governos dele, dizendo que ele teria sido... A relação dele com o Henrique Meirelles teria sido um exemplo de independência não forçada, por assim dizer. Você concorda com essa análise? Eu concordo, exatamente. O mercado, ele não quer saber... as pessoas podem ter as preferências pessoais dela, mas o mercado, ele precisa, antes de tudo, antecipar os movimentos. Pensem em você como investidores. Pensem em vocês como investidores. Se você, por exemplo, tem um terreno na mão, e aí você sabe que, de repente, vai construir ali... Você tem uma fazenda, vão construir ali uma rodovia do lado da sua fazenda. Você sabe que a sua fazenda vale mais lá. Se você tiver dinheiro, você pode até comprar outras do lado, ou você vai pedir mais. Ao contrário, que se a situação ao redor da sua fazenda está se deteriorando, você vai querer se desfazer daquele ativo. O mercado financeiro nada mais é do que um conjunto de pessoas dessas, né? Eles só precisam alocar esses recursos poupadores da sociedade, como o PP agora, que tem seus milhões investidos aí, que reclama do socialismo, mas vive muito bem o capitalismo e suas benesses. Ele só precisa alocar de maneira mais eficiente. Agora, tem uma diferença, PP. Uma coisa sou eu falar, né, alguma coisa sobre o Banco Central. Uma coisa é você falar. A partir do momento que um presidente fala alguma coisa, é o presidente que controla a política econômica desse país. Então, quando ele fala alguma coisa sobre isso, as pessoas falam, olha, a política econômica, então ela vai nessa direção. Então, você disse que é normal um presidente criticar o Banco Central, você tem que decidir se você elogia ou critica o Trump, porque você está usando isso como ele é um exemplo, mas negativo, todo mundo critica as críticas do Trump ao Banco Central. Todo mundo critica, porque a partir do momento que você fica criticando o Banco Central, o que aconteceu no Brasil? O dólar dispara. E aí, Marinho, o Ciro Gomes já fala, pão é trigo e trigo é dólar, né? Então, o que acontece é que você vai ter uma inflação que vai prejudicar os mais pobres. Essa alta do dólar aumenta os preços dos importados, faz com que aumente o índice de preço na economia, ou seja, a inflação, e o Banco Central vai ter que subir mais ainda os juros. Ou seja, o que o Lula conseguiu com isso foi só prejudicar os mais pobres através da inflação. Vale a pena mencionar também que o próprio presidente Lula defendeu, ironicamente, sim, defendeu a independência do Banco Central na Constituinte de 88, e vale a pena ressaltar aqui uma diferença ali original quase, né, Léo? Que o Banco Central americano, o Fed, nasceu independente. Então, ele sempre ficou imune a qualquer arrobo ou bravata, seja de John Kennedy ou propriamente o Donald Trump. Ao contrário do Roberto Campos Neto, que é o 001 nessa posição de Banco Central efetivamente independente e autônomo aqui no nosso Brasilzão. Importante ressaltar isso e fazer essas distinções. Claro, vou deixar o PP falar aqui também, o quanto antes trazer o Mota e a Jess para a discussão. Não, 3 pontos, Léo. O primeiro ponto é o seguinte, eu sou um capitalista, né? Eu defendo o capitalismo. Olha, eu não sou socialismo, não. A minha diferença para você e para meus amigos de direita é que eu quero humanizar o capitalismo. Eu quero que o Brasil tenha capitalismo como se fosse a Dinamarca, todo mundo rico igual, né? Podendo gastar, podendo ter a mesma oportunidade que eu tenho. Segundo ponto, quando eu trouxe o exemplo do Trump, eu trouxe o exemplo de uma pessoa de outro espectro político do Lula que também faz críticas legítimas ao Banco Central. Não dá para a gente ignorar
né, que o presidente do Banco Central, o banqueiro do Banco Central, ele é um cargo da República. E por ser um cargo da República, ele está sendo suscetível a críticas também. É natural que ele seja criticado, que ele seja cobrado. E se você pega, por exemplo, o mandato do Campos Neto, né, ele sempre falhou. Né? O Banco Central nunca esteve na banda definida da inflação. Aliás, teve recentemente só, né? Nos 3 anos do governo Bolsonaro, iniciais, nos 4 anos do Bolsonaro, né, ele não teve nenhum tipo de êxito em colocar a taxa de juros na banda da inflação. E quando eu discordo de você sobre a questão do mandato dual, né, o presidente do Banco Central, em todo lugar do mundo, tem tanto a competência e o papel de reduzir os juros, de buscar a redução da inflação, como o crescimento econômico. O Campos Neto falhou nesse mandato dual também.